Oi, galerinha! Esse aqui é o tutorial do Quizlet para uso em computadores, tá? Se você precisar de tutorial para uso em celular, dá uma chegadinha lá no mural do Google Sala de Aula e dá uma olhadinha no vídeo número 1. Aqui a gente já tem uma atividade com Quizlet aberta. Depois de todas as orientações, aqui no final, você tem o link para o seu Quizlet. Esse Quizlet aqui é sobre iluminismo. Quando você clicar nesse link, vai se abrir essa página inicial do Quizlet. O que é o Quizlet? O Quizlet é um aplicativo que cria jogos a partir da lógica do uso de cartões que são movidos digitalmente, por isso flashcards. É muito parecido com aquele joguinho que nós fizemos no início do ano. Lembra deles? Com cartões coloridos em que a gente revisou as medidas de tempo. A diferença aqui é que no Quizlet, cada flashcard tem frente e verso. Então, na frente você vai ter sempre uma pergunta ou um conceito. E aí você clica no card, atrás você tem a definição do conceito ou a resposta da pergunta. Quando a gente entra pela primeira vez no Quizlet, é sempre importante passar por todos os cards para entender exatamente o que está sendo discutido. E como é que você faz isso? Navegando pelas setas. Então, aqui eu estou no segundo card, o verso do segundo card, o terceiro card, o verso do terceiro card. Aqui do lado você tem um menu. Através desse menu, você navega entre os vários formatos que o Quizlet permite para você conseguir estudar os seus cards. Então, você tem o formato cartões, propriamente dito, o formato aprender. Quando você clica no formato aprender, ele abre uma tela com um conjunto de atividades sobre o conteúdo dos cards. Na verdade, ele transforma os cards em atividades para você saber se entendeu, se não entendeu, etc. E aqui você tem uma aba chamada opções. Nessa aba você faz escolhas sobre como você quer que as suas atividades sejam. Então, por exemplo, você quer responder às suas atividades pelo lado em que estão as perguntas e os termos, os conceitos, ou você quer responder pelo lado em que estão as definições, as respostas, ou você quer misturar as duas coisas, você também pode misturar as duas coisas, escolher uma ou misturar as duas. E quais os tipos de questões que você quer? As questões em formato de cartões, propriamente dito, as questões escritas, que são aquelas em que você vai digitar a sua resposta, ou as questões de múltipla escolha, que vocês já estão bastante acostumados com ela. Aqui, no nosso caso, eu vou colocar só como questões de múltipla escolha. E uma coisa bem bacana que tem no Quizlet, você pode ativar todas as suas atividades em formato de áudio. Então, ele vai ler sempre para você a atividade, para você poder fazer a resposta. E aqui, quando você faz todas essas escolhas, você vem em recomeçar. Se, no seu caso, como é o caso dessa aluninha, você já tiver começado o modo aprender, ele vai te fazer essa pergunta. Você quer continuar revisando a matéria de onde você parou, porque aí ele vai refazendo as atividades conforme as suas dificuldades e aquilo que você já acertou, ou você quer reiniciar o modo aprender. Eu aqui vou clicar em reiniciar o modo aprender. E aqui ele já me deu uma primeira atividade. Ele me deu uma definição para eu clicar aqui no conceito. Se eu clicar no lugar errado, ele vai me dizer o que seria o certo. E aí eu posso ouvir o que ele está me dizendo. E aí eu posso clicar em qualquer tecla e voltar para as atividades. Se eu clicar no lugar correto, ele vai dizer que está correto e imediatamente vai passar para a próxima atividade. Na aba escrever, ele vai querer que eu digite as respostas das atividades que ele vai produzir. E de novo aqui eu vou vir em opções, vou fazer as escolhas do lado que tem a pergunta ou o conceito, ou do lado que tem a definição ou a resposta. Eu vou ativar o áudio se eu quiser, vou pedir para recomeçar e aí vou digitar. Neste caso, existe a opção do não sei. Se eu clico em não sei, ele me dá uma colinha aqui, ó, que eu posso copiar e colar no local, tá? Na aba soletrar,
ele pede para eu digitar o que eu ouvir. E aí aqui tem a pegadinha nas opções. Se o áudio estiver desativado, eu não consigo fazer essa atividade. Então, obrigatoriamente eu tenho que ativar. As outras opções, de novo, termo definição, que depende do lado do cartão que eu quero. Vou aqui em recomeçar e aí eu posso fazer a atividade. Aqui na aba combinar, vou deixar a avaliação por último. Na aba combinar, ele monta um jogo da memória para mim com os cartões. Então, eu peço para iniciar o jogo, vocês vão ver aqui ao lado, essa aluninha já jogou uma primeira vez. Esse aqui é o tempo dela nesse jogo que ela já fez. Se eu for, toda vez que eu for jogando, ele vai comparar o tempo de cada uma das atividades para mim. Então, aqui eu vou pegar o cartão e colocar em cima do que eu acho que seria o correto. Se tiver errado, ele vai fazer isso, clicar em vermelho e voltar o cartão. Se estiver correto, ele vai passar adiante, vai sumir com o cartão e passar adiante, ok? Então, aqui eu vou fazendo isso até concluir a atividade. Depois, eu tenho aqui a aba gravidade, que é um exercício específico para a área de ciências, não é o nosso caso. A área live, se eu quiser fazer isso em conjunto com algum colega. E a aba avaliar, que é o que vocês precisam anexar na atividade para entregar e receber os mutários de vocês. Então, quando eu entro na aba avaliar, eu venho aqui em opções. Em opções, eu posso escolher de um lado quais são os tipos de questões que eu quero. Eu posso clicar em todas: a questão escrita, que é a de digitar, a de combinação, que são que é o jogo da memória, múltipla escolha, o verdadeiro ou falso. E a quantidade de questões que eu quero, eu posso escolher de 5 até essa aí quantidade, que no caso aqui são 17 questões. Eu recomendo que vocês coloquem sempre 10. E aí, se eu quero que as imagens que estão no meu Quizlet sejam mostradas ou não. E aqui no final, se eu quero responder pelo lado que tem a pergunta ou o conceito, pelo lado que tem a resposta ou a definição, ou se eu quero misturar as duas coisas. Aí eu venho aqui, criar uma nova avaliação. Ele me deu 5 questões de múltipla escolha. Me deu 5 de verdadeiro ou falso. Como eu pedi só 10, ele fez essa divisão. Quando você terminar de responder, você vai vir em verificar a resposta. Automaticamente ele já mudou, te mostra aqui o percentual de acerto. No caso, como eu não respondi nenhuma, é 0%. O que você vai postar na sua atividade? Você vai vir aqui, ó, imprimir avaliação e vai pedir para salvar como PDF. Dependendo da configuração do seu computador, ele vai te mostrar várias coisas, mas você quer salvar como PDF. Você vai pedir para salvar, ele vai criar um arquivinho aqui chamado Avaliação Iluminismo Quizlet. E aí você vai pedir para salvar. Eu não vou salvar porque eu já tenho um salvo, para a gente não gastar muito tempo, mas aí eu vou vir aqui na atividade, na aba de adicionar ou criar, eu vou pedir para adicionar um arquivo. Eu vou fazer o upload desse arquivo que foi criado, eu já tenho ele aqui também para a gente não perder tempo. Vou pedir para inserir e aí depois é só eu pedir para entregar. Então, toda atividade que tiver um Quizlet e pedir, como pede aqui no final, para você adicionar o PDF ou o print de tela do seu Quizlet, você fizer no computador, é esse aqui o seu procedimento. Combinado? Qualquer dúvida é só chamar lá na plataforma.